Olá pessoal, boa tarde. Hoje um pouquinho antes do costume, precisei fazer essa live às 5 ao invés das 6 horas. Vamos ver quem está online aqui, quem vai poder participar. E já aviso que ela vai ser um pouquinho também mais curta do que o normal. Olha só, já tem gente chegando. Lívia, tudo bem? Como é que você está? Andréia já está por aqui também. Simone, Alessandra, Manuela, já está, olha quanta gente já chegando. Mário, Rosângela, sejam bem-vindos. Grazi, seja bem-vinda. Eduardo, mamãe cute, mamãe cute. Eduardo, tudo bem com você? Andréia, Ana já está por aqui também. Carol já está chegando. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Alessandra, boa tarde. Carol também já está por aqui, já temos uma turma, hein? Aliás, eu vou depois, acho que na segunda-feira, melhor, né? Começar a semana fazendo pergunta. Na segunda-feira eu vou fazer uma enquete aí entre vocês, se vocês gostariam que eu mudasse o horário das lives, tá? Ao invés de fazermos de segunda a sexta às 18, fazemos de segunda a sexta às 22, final do dia, daí. Todo mundo em casa já, provavelmente, então... Não sei se vocês prefeririam que a gente fizesse no final do dia, 22 horas, tá? Vou fazer a enquete, coloco segunda-feira. Ok, deu uma caída aqui, voltou. Tá bem? Eu coloco essa enquete para vocês dizerem depois. Oi, Vanessa, tarde. Minha irmã tá por aqui também, nutricionista Yasmin Amorim. Procurem depois ela, hein? Marcos está por aqui, tudo bem? Thalita, Nicole, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, vamos para o tema de hoje? Vamos lá. Pessoal, uma coisa que tem me incomodado, assim, a gente sempre fala de, como eu digo aqui, né, eu sempre falo de coisas que eu li, ou eu vi acontecer, um aluno me disse, um aluno me contou, partilhou comigo, ou eu mesmo experimentei na minha vida, uma coisa que me remeteu àquilo, ou eu estava lá pensando com os meus botões sobre o assunto. E uma coisa que eu tenho percebido é esse reino de ofendidos, que nós nos tornamos, né? Parece que nós todos fazemos parte aí do reino da ofensa, né? Dos ofendidos, melhor dizendo. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre essa imaturidade que nós temos, uma imaturidade psicológica. Olha só, tem gente da Bélgica aqui, bem-vindo, viu? Bem-vindo, que legal. Já é um pouco mais tarde aí, né? Então eu quero falar um pouquinho... olha aqui, ó, antes de eu começar, o pessoal aqui do Instituto Dom Literário também já está aqui assistindo a gente. Acompanhem lá essa semana dos clássicos que eles fizeram, depois visitem a página deles, tá? Instituto Dom Literário. Eu participei aí dessa semana literária. Muito bem, então tem me incomodado, né, sempre essa questão da imaturidade relacionada à ofensa, que as pessoas têm uma facilidade grande para ficarem ofendidas, não é verdade? Então, primeiro vamos partir assim de um conceito mais amplo de ofensa, para depois a gente falar aqui sobre ela, né? Então, o que é você ser ofendido? O que é você estar ou ser ofendido? Tá? É você ser tocado, afetado. É alguma coisa que te afeta. Tá? Então, fiquei ofendido com a maneira como aquele apresentador se referiu aos cristãos no programa de TV dele. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu fui afetado, tá? Nas minhas crenças, fui afetado, naquilo que eu sou, porque considero, né, o cristianismo parte daquilo que eu sou, então fui afetado naquilo que eu sou pelas palavras dele. Então veja só, primeira coisa, a ofensa é algo que agride o seu ser, seja numa dimensão mais profunda, tá? Como eu considero essa, que faz parte da minha identidade, por exemplo, seja numa dimensão mais superficial. Eu também posso ser ofendido, como é que é? Sempre que eu posso te acompanho online. Ok. Também posso ser ofendido psicologicamente, entende? Então, sim, vai do mais profundo à afetação, ok? Pode ser no íntimo do meu ser, e essa é a verdadeira ofensa, a ofensa mais danosa e a que mais pode gerar dor no ofendido. Então eu fui afetado pelos atos, palavras da outra pessoa, né? Ou de um grupo, no íntimo do meu ser, na minha identidade, ou também posso ter sido ofendido em porções, né? Em aspectos mais superficiais do meu ser, como por exemplo o psicológico. Fiquei abalado psicologicamente com o que ele disse. Também pode acontecer de tudo isso ao mesmo tempo, tá? Mas então olha só, primeira coisa,
A ofensa é algo que se manifesta, né? Vem de fora para dentro e que te afeta. Se, por exemplo, 2, 3 pessoas ouviram esse mesmo apresentador falar e apenas uma se sentiu ofendida, é porque essas 2 pessoas, ou essas outras 2 pessoas que não ficaram ofendidas, ou não dão importância para aquilo, ou seja, não dão importância para o cristianismo, não são cristãs, não dão importância para, enfim, para o que falam ou deixam de falar sobre o cristianismo, ou a outra opção, e essa também é interessante falar, não estão nem aí para quem falou. Olha só que interessante. Então, a configuração da ofensa exige essas 2 coisas, hein? Primeiro, eu ser afetado pelo que foi dito ou feito. Eu preciso ser afetado para dizer que fui ofendido. E segundo, eu só sou ofendido por algo ou alguém que considero com alguma importância, com algum poder, com alguma força. Porque daquele que eu desprezo, ou menosprezo, ou não reconheço força alguma, poder algum, ou sei lá, é um nobody para mim, qualquer coisa que ele venha dizer, qualquer coisa que ele venha fazer, não vai me afetar. Ou seja, não vai me ofender. Estão entendendo? Então é preciso as 2 coisas da ofensa. Para que você configure mesmo, olha, isto é uma ofensa. Primeiro, que você seja afetado, seja na sua própria identidade, seja em aspectos mais superficiais do seu ser. E segundo, que você só será afetado mesmo se a ofensa, ou a tentativa de ofensa, ou a palavra, o gesto, partir de alguém ou de um grupo ao qual você dê alguma relevância, alguma importância, que você reconheça ter ali alguma importância. Estão entendendo? Senão, olha, por exemplo o seguinte, vamos imaginar que olha como a coisa começa agora a ganhar requintes e a gente começa a ficar com vergonha da gente mesmo agora, tá? Vamos imaginar que um adolescente começa a me criticar, ok? Assiste uns vídeos meus e começa a descer além em mim, a falar um monte de coisa para mim. Olha, e a falar coisas assim horríveis sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou, sobre o que eu falo, o que eu faço, etc. O quanto disso deveria me afetar? Já respondo. Nada, zero. Eu não deveria ser afetado em nada por isso daqui. Por quê? Porque está partindo simplesmente de um adolescente. E sabe o que é? Nada contra aí os adolescentes. Ó, pessoal, os adolescentes que acompanham essa página. Mas é que vocês têm que ouvir isso aqui, ó. O adolescente passa por uma situação que o Pedro Laim Entralgo, que foi um grande filósofo espanhol também, da mesma turma ali do Julián Marías, da Maria Zambrano, do Ortega, o Pedro Laim Entralgo diz, olha, o problema da adolescência é o seguinte, é que eles são o famoso nem criança, nem adulto. Esse é o problema dele. Então assim, ó, o fato dele estar nessa fase de transição faz com que ele não tenha nem história, nem passado, porque afinal ele tem 14, 15 anos, certo? Ele não tem um passado, né? Não tem uma vida experimentada, e ele também não tem futuro, porque ele ainda não fez as escolhas mais importantes e decisivas para determinar o resto da vida dele. Então, assim, é uma fase horrível de ser vivida. Eu não me lembro de gostar da adolescência, ok? Então, assim, qualquer coisa que um adolescente manifeste, como diria o Olavo de Carvalho, é um flatus vocis, é um pum pela boca, com perdão da expressão aqui, da franqueza. Quando você sabe, olha só, peraí, uma pergunta aqui. Quando você sabe que não deve ser afetado por uma pessoa que conhece seus pontos fracos e vai diretamente lá? Cris, é o seguinte, essa pessoa que te conhece, então provavelmente faz parte do teu círculo, certo? Faz parte do teu círculo íntimo, ou é sua amiga, ou é namorado, ou é pai e mãe. Então, assim, é muito difícil daí não ser afetado por essas pessoas, ok? Porque elas são do seu círculo íntimo. Então, é quase impossível você não conceder a elas alguma importância, alguma relevância. Agora, o que está na sua mão daí? É aquilo que elas falaram ou tentaram fazer para te ofender, você ter o poder de destinar aquela informação para uma outra coisa que não seja te corroer ou te maltratar ou te deixar escancarada no chão, porque o outro, enfim, te esbofeteou interiormente, entendeu? Ou seja, mesmo partindo de alguém a quem você considera, a quem você dá alguma importância e relevância, quando a informação vem para te atacar ou para te afetar, você ainda tem nas tuas mãos a autoridade
de destinar aquilo para outro lugar que não seja o do ai meu Deus, como doeu, ai meu Deus, estou acabado, estou ofendido, estou destruído. Sempre resta essa possibilidade, mesmo quando a gente está diante de alguém que a gente considera, que a gente dá importância para o que ele fala. Mesmo assim, eu não sou refém disso. Isso é importante, a pergunta me ajudou a lembrar de destacar isso. Eu não sou refém daquilo que as pessoas dizem e tentam fazer contra mim, mesmo aquelas que eu considero importantes. Eu também posso decidir como reagir a isso interiormente. Está entendendo? A Manuela fala, você deve, escolhe a sua assembleia de vozes. Ah, sim, isso é uma coisa que o Ítalo Marcilli fala, né? Essa questão da assembleia de vozes. Ou seja, você sabe quem é que tem importância dentro de você. Você sabe qual das vozes ou quais das vozes que se manifestam para você, quais delas têm eco dentro de você. Okay? Mas mesmo aquelas que têm grande eco dentro de você, ainda assim você tem a última autonomia, a última autoridade, já que você é o seu eu e a sua vida, você tem a última autoridade de simplesmente falar, quer saber? Não vou dar muita trela para isso daqui. Você ainda tem essa... É difícil com as pessoas que realmente importam para nós? Lógico que é difícil. Tá? Mas que é possível? É sim. Porque essa autonomia e essa autoridade sobre o que vai acontecer dentro de você ainda está nas suas mãos. Você não é refém desse tipo de coisa. E ser refém demonstra imaturidade. Ser refém das vozes, sejam quais vozes forem, demonstra uma imaturidade enorme da sua parte. Tá? Então, voltando lá. Eu estava dizendo que ser ofendido é ser afetado. Então, eu não passo incólume diante de tal pessoa, tal coisa, tal grupo. O que ele faz, o que ele fala, me importa. Então, a primeira coisa que eu reconheço que aquilo ali, olha, ou aquela pessoa tem poder sobre mim, são importantes para mim. Tá entendendo? Porque você ser ofendido por alguém, você acabou de assinar um cheque seguinte: você é importante na minha vida. Você acabou de assinar esse cheque. Se alguém conseguiu te ofender, então é porque essa pessoa ocupa um lugar importante na sua vida. Seja pelo seu caráter simbólico, ou familiar, ou, enfim, simplesmente de força, tá? Alguém que você cultua, uma personalidade que você cultue aí, ou então alguém que faça parte do seu ciclo de convivência. O fato é que quando você se diz ofendido pelas palavras ou atos de alguém, você acabou de assinar um cheque dizendo: o que você fala e o que você faz são importantes para mim, porque me afetam. Eu estava dizendo, o que o adolescente fala, seja sobre mim ou sobre qualquer um aqui, não deveria afetar em nada. Você está entendendo? Não deveria afetar. Porque afinal de contas partiu do adolescente, ou seja, partiu de um caos, de um mini caos que é o adolescente. O adolescente é um caos interior. Não tem passado e nem futuro, como diz o Pedro Leintraub. Não dá para levar o cara a sério. Estão entendendo? Você não leva um adolescente a sério. Né? Então, o que você faz com o adolescente? Você dá uns tapas nele e manda ele ficar quieto. É isso que você faz. Você ignora as provocações dele, porque espera. E diz o que o Nelson Rodrigues falava. Vocês lembram do Nelson Rodrigues? Nelson, dá um conselho para os jovens. Qual foi o conselho do Nelson? Jovens, envelheçam. É perfeito. Então assim, cara, tá vindo... Eu já dei aula para adolescente bastante tempo. Olha, já ouvi bastante coisa de adolescente. E vou dizer para você, quando mais novo, muitas eu levei a peito, como se diz em Portugal. Levei aquilo a sério. Mas, passado um tempo de sala de aula, esquece, meu amigo. Você vai ver, adolescente fala uma coisa hoje, outra amanhã. Não leva muito a sério, não. Agora, voltando aqui. O que interessa nessa coisa da ofensa, claro, há momentos em que é legítimo ficar ofendido, portanto, obviamente, né, que há momentos de legítima ofensa, como eu posso ser ofendido na minha identidade, por exemplo, né, na minha identidade religiosa, eu posso ser ofendido nos meus valores, certo? Eu posso ser ofendido na minha vida mesmo, naquilo que compõe a minha vida. Eu posso ser ofendido como pai, eu posso ser ofendido. Nossa, uma ofensa aqui, por terceiros, né? Porque pelos meus filhos, eu me ofendo pelos meus filhos, né? E os defendo, etc. Agora, essa é a primeira parte. A segunda parte é o seguinte, nesse assunto da ofensa. A gente se ofende pelo que não deveria se ofender. Ponto. Certo? Então, assim, eu estou impressionado com o número de pessoas que ficam ofendidas por tabela. Vocês sabiam que existe isso, né? Ofensa por tabela? Eu vou te dar um exemplo de ofensa por tabela. Então, é assim. Então, o Chiquinho foi lá e traiu a namorada. Ok? Chiquinho traiu a namorada. A Mariazinha. Aí ele fez mal pra quem, gente?
Ele fez mal para a Mariazinha, certo que ele fez mal para a Mariazinha? A Mariazinha tem ou não tem legitimidade para ficar triste, doída e ofendida com o Chiquinho? Tem toda a legitimidade. Ela foi a parte ofendida. Ela foi a parte de destino do ato ofensivo dele. Ainda que ele não tenha pensado assim, né? Eu estou fazendo isso para ferrar com a Mariazinha. Não. Ele fez lá a coisa dele, mas aquilo que ele fez ofendia diretamente a namorada dele, a namoradinha dele. Mas daí acontece o quê? Acontece que a Priscilinha, a Carolinezinha, todas as outrasinhas, amigas da Mariazinha, o que acontece? Elas ficam ofendidas. E isso é a coisa para mim que eu acho mais sensacional da face da Terra. Isso entre adolescentes você vai entender, né? Porque afinal, como eu já disse, eles são adolescentes, né? Então a gente só pode esperar que eles envelheçam. Agora, entre adultos, meu Deus do céu, vamos combinar? Entre adultos, então você está se fazendo de tocada, de ofendida, você cortou relações com o Chiquinho porque o Chiquinho fez mal para a Mariazinha, mas meu Deus do céu, quantos anos você tem? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quantos anos as pessoas têm? Quantos anos mental as pessoas têm? Quantos anos moral também? O que você entende por moralidade? Né? Primeiro que você está num nível de julgamento, né? Porque o Chiquinho não merece mais a minha amizade, ou não merece que a gente dê bom dia para ele na escola. Na verdade, em que nível que você está, meu Deus do céu? Primeiro para se colocar acima da situação do Chiquinho e da Mariazinha, como quem pudesse mesmo ter um olhar julgador sobre o que estava acontecendo, estabelecendo quem é o vilão e quem é a coitadinha, quem é a vítima. Você acha que você está nesse patamar para fazer isso, né? De julgar os atos dos outros dessa maneira. E segundo, o que foi feito para você objetivamente? Ok? Você pode ficar brava, né? Você pode não gostar do que o Chiquinho fez. É claro que você pode não gostar. Você é amiga da Mariazinha, não é verdade? Agora, se sentir ofendida, o que é isso? A coisa foi com você? Vocês estão entendendo? O problema é que temos muitos adultos na idade cronológica. Mentalmente não, Bia. Mas olha, é o que mais acontece. Conversando com um amigo esses dias, esse amigo me contou uma história parecida com isso daí. E ele dizendo que um dos amigos dele estava ofendido por uma coisa que ele tinha feito para outra pessoa. E eu falei, mas olha, se erguer uma lona é circo, se erguer muro é manicômio. O que aconteceu com as pessoas, meu Deus do céu? Que a idade mental delas. Hein? Do que as pessoas, os seres humanos são feitos hoje em dia? Eu fico absolutamente abismado com isso daí. Sério, é de ficar assombrado com uma coisa dessa. Gente com 30 e poucos anos na cara, ficando ofendida por tabela. Olha, nós chegamos a um ponto da humanidade em que existe a ofensa por tabela. Olha que maravilha. Ofendidos por tabela. O fulano fez algo pro ciclano, por isso que eu estou assim, né? Nas tamancas. O que é isso? Você tem todo direito, volto a dizer, tem todo direito de não gostar, mas não estou entendendo. Aí, deu uma queda e voltou aqui. Onde eu fico se por acaso Mariazinha é uma irmã, uma filha, por exemplo, o que fazer como... Não, olha só, você tem todo o direito de não gostar da situação. Não gostar é uma coisa. Vocês estão entendendo? Não gostar é uma coisa. Você não tem que ficar do lado do Chiquinho de jeito nenhum. E você tem que apoiar a Mariazinha, sim, ajudá-la a abrir os olhos, a largar a mão. Porém, você não é parte ofendida. Você não vai atravessar a rua se o Chiquinho estiver passando. Você não foi parte ofendida. Você não gostou do que fizeram para uma pessoa que você ama, para sua irmã, para sua filha, whatever. Mas você não foi ofendida. Vocês estão entendendo isso? A ofensa não foi para você, né? Então as pessoas, olha, ter que dizer isso em 2019 é que é uma ofensa. E é uma ofensa a quê? A inteligência. Porque também a inteligência pode ser ofendida, né? Então, me lembra a vez que eu dei catequese por um ano para um grupinho lá de pré-adolescente, 11, 12 anos de idade, e na última aula, depois de um ano de catequese, o menino perguntou para mim, professor, eu só não entendi uma coisa, de que religião é o Papa? Né? Daí, enfim, eu queria me jogar do andar onde eu estava, né? Porque para mim, eu me senti completamente ofendido como professor e ofendido na minha inteligência. Então, brincadeiras à parte, a inteligência também pode ser ofendida. Há perguntas, há coisas que as pessoas falam, e muitas falam para mim em privado, nos atendimentos que eu faço, né? Vocês sabem que uma parte do meu trabalho são os atendimentos individuais.
que são de ofender qualquer pessoa, meu Deus do céu, de ofender a inteligência, as perguntas que as pessoas fazem. Estão entendendo? Então, há sim uma idiotização, tá? Há uma infantilização, e isso tudo demonstra uma coisa que eu tratei naquele meu curso de regulação emocional. Esse curso foi muito legal, só 3 aulas esse curso. Que as pessoas estão completamente desordenadas por dentro. Por isso que elas misturam alhos com bugalhos. Por isso que elas veem uma coisa acontecendo com fulano e elas tomam aquilo como algo pessoal delas. Elas tomam partido em coisas que não se deve tomar partido. Você não deve. Ninguém pede para você tomar partido, por exemplo, em questões que envolvam 2 pessoas, envolva casal, envolva 2 amigos, ao qual você não tem ali direto envolvimento naquela situação. Então você não precisa tomar partido. Se te chamarem para tomar partido, é claro que você vai tomar o partido da pessoa mais amiga, da pessoa que você ama mais. Isso é uma coisa óbvia também, não é, gente? Agora, se você não foi chamado para tomar partido, pelo amor de Deus, quantos anos você tem? E aí a gente vai ter mais lives para falar de moral também, né? Julgamentos morais que a gente faz das pessoas e que a gente categoriza os vilões, olha, edita essa parte. Os vilões e os mocinhos. A gente faz isso, né? A gente vai categorizando as pessoas assim, com um dedinho assim que é impressionante, um dedinho divino, que a gente acha que está por cima de tudo e que a gente pode fazer isso dos atos dos outros. Então assim, a gente vai falar de moral, mas eu já dou aqui uma dica para vocês, né? Eu tô com pressa hoje, as palavras estão saindo assim. Assistam ao filme Jogos do Poder. Jogos do Poder, com o Tom Hanks, esse filme. Vejam lá o personagem principal, vejam o que ele faz e vejam se vocês conseguem julgar moralmente ele, tá? O cara mais devasso, o cara mais louco, sim, em termos morais, que vocês vão ver. O personagem realmente cheio de problemas. Agora veja o que ele faz, apesar dos problemas morais dele, veja o que ele faz, objetivamente. Olhem para os atos dele e para o que ele evita e para o que ele realiza com as ações dele, a despeito de todas as porcarias. Se você assistir aquele filme e ficar com a impressão de que ele era um podre, uma pessoa horrorosa, você tem a dimensão moral de uma criança de 4 anos de idade. É só isso que eu tenho para te dizer. Que separa o mundo em limpinhos e sujinhos. Essa é a dimensão moral que você tem. Agora, se você entender aquilo, que aquele homem é um homem de carne e osso, e que o que ele fez, assista o filme para você entender o que eu estou falando, que o que ele fez é maior do que todas as porcarias que ele fazia em privado, aí sim, bem-vindo à vida adulta. Ok? Então isso serve para o julgamento que a gente faz dos atos dos outros. Isso serve para essas ofensazinhas que a gente fica sentindo a torto e direito, né? Falou assim, olha, ter morado em Portugal foi uma maravilha para mim, porque é o seguinte, eu vi diversas vezes colegas professores meus, porque eu dei aula, né? Dei aula numa escola lá em Portugal, uma escola técnica. Eu vi diversas vezes professores portugueses, colegas meus, eu era um dos únicos brasileiros lá, entregarem trabalho, devolverem prova para aluno e dizendo que aquilo estava horrível, que aquilo estava uma porcaria. Entendeu? Eu vi isso acontecer. E eu não vi aluno adolescente ficar ofendido. Por quê? Porque Portugal tem lá uma sociedade muito mais madura do que a nossa. Agora você imagina que no Brasil eu devolver um trabalho para um aluno meu adolescente e dizer, isso aqui tá uma porcaria, você fez isso aqui com a bunda, né? Eu sou preso. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque, você ofendeu ele. Não, eu não estou ofendendo ele. Eu estou falando da porcaria do trabalho que ele fez com a bunda o trabalho dele. É objetivamente do trabalho dele que eu estou falando. Não estou falando dele. Eu não estou falando que ele é uma pessoa ruim. Eu não estou falando que eu odeio ele. Eu estou falando que eu odeio o trabalho dele. O trabalho dele é nojento. O trabalho dele tem que ser feito de novo. Mas isso, numa sociedade saudável, as pessoas entendem. Elas conseguem, por exemplo, assistir o filme do Tom Hanks e separar os atos privados dele dos atos públicos. E conseguem, conjugar tudo isso daí. Conseguem, por exemplo, criticar os atos de alguém sem criticar a pessoa. Sem que a pessoa se sinta ofendida. Oh, meu Deus, você acabou comigo. Entende? Então, aqui no Brasil, a gente precisa crescer, galera. A gente precisa crescer. Isso aqui é questão de maturidade. Eu posso descascar os teus atos. Falar que, olha, isso é coisa de jumento que você fez. Mas eu estou falando dos atos. Eu estou tentando corrigir os teus atos. Se você ficar ofendida pessoalmente com isso, é porque você, 1, não quer melhorar. 2, você é muito nhenhenhé, muito mimimi. Vamos combinar, não é? É exatamente, Omar, até corrigir erro ortográfico hoje, as pessoas se sentem ofendidas. Vejam a loucura isso daqui, o exemplo é bom.
Eu estou corrigindo objetivamente uma coisa, que tem um jeito certo de ser feito, que é a gramática ou a ortografia. E a pessoa se sente ofendida porque eu risquei ali, passei sublinhei em vermelho. Ofendida. Mas ofendi o que nela, meu Deus do céu? O que eu ataquei nela? Eu só ataquei uma coisa nela, a burrice dela. Posso ter atacado a burrice, posso ter atacado a desatenção dela, e nisso ela devia me agradecer. Vocês estão entendendo? Então toda vez que alguém atacar a sua burrice, atacar a sua desatenção, você não fique ofendido. Cresça. Vá lá e agradeça a pessoa. Putz, obrigado. Né? Eu agradeço a Deus, uma pessoa que passou e passa pela minha vida, graças a Deus ela está muito bem viva, é uma grande amiga minha, que 1001 vezes, ao longo de anos, em conversas privadas, atacou todos os meus vícios, atacou todas as minhas imbecilidades, atacou tudo que eu tenho de ruim. Melhorei tudo? Não, longe disso. Mas eu agradeço a ela por ter destruído esses pontos da minha vida, entende? Do meu ser. Ter mostrado o quanto eu era idiota. Graças a ela eu fui ver o quanto eu era idiota. Então, eu não saía de lá, ai meu Deus, ela acabou comigo. Não, ela acabou com essas porcarias que existem em mim. Tornou elas mais patentes. Destacou o quanto elas são ruins. Deu a mim um senso de urgência. Quando eu corrijo a ortografia de alguém, olha aqui, ó, não esqueça mais isso daqui, rapaz. Melhora, toma jeito. Estão entendendo? Isso não leva para esse lado pessoal no sentido da afetação. Mas entenda que ato pode ser criticado sim, pode ser detonado, por sinal. Detonado. Olha, detonem os meus maus atos, tá? Porque eu, Thiago, sou um cara que pratica maus atos, sempre. E você também, acredito, pratica também, né? Não precisa ser assim a coisa mais horrível do mundo, mas eu acredito que você faz lá suas lambadas também. Eu pratico, então condene os meus atos, mas não condene a mim. Primeiro porque você não está no lugar certo para querer condenar ninguém, certo? Começa por aí. E segundo, que a gente não condena pessoas, a gente condena atos. Atos devem ser condenados. E nos atos eu não posso ser ofendido. Tá entendendo? Não vou ser ofendido nos atos. Tá? Pessoal, ô Raul, bem-vindo aqui também. Deixa eu aproveitar, falando em coisa boa, em correção, curso de comunicação do Raul Martins. Eu vi que ele lançou aí essa semana. Procurem aí o curso dele. E pelo amor de Deus, cada vez, se o Raul te chamar de idiota por um erro, você agradeça a ele. Corra abraçá-lo. Vocês estão entendendo isso? O que ele está fazendo é um negócio assim, para deixar a gente, para sanar uma série de coisas. Tem mais é que ser corrigido mesmo. Vocês estão entendendo? Critique o quanto for possível os atos, principalmente daqueles com quem você se importa. E se for corrigido, se alguém te corrigir, e alguém com quem você se importa, portanto, a quem você dá relevância na sua vida, corrigir atos seus, agradeça. Vamos parar de trazer tudo para uma dimensão de subjetividade, no sentido pejorativo, e vamos ser mais objetivos em relação a isso daqui. Um pouco mais de objetividade, gente, para a gente querer ser melhor, entendeu? Sair dessa miséria que a gente está, essa miséria de convivência, essa miséria de relações. As pessoas querem se relacionar como se estivesse falando com um avatar de rede social. Ah, pelo amor de Deus. Ai, fiquei sabendo que ciclana fez tal coisa. Não vou mais ser amiga. Ah, puta que pariu. Cresça, gente. Quantos anos vocês têm? Pelo amor de Deus. Quantos anos vocês têm? Desculpa, pode ser que isso aqui não tenha servido para ninguém que está assistindo a live agora, mas alguém um dia que estiver assistindo isso daqui. Então, entendeu? Quantos anos? Cara do céu! Grow up! Entende? Porra! Então assim, ó, sabe o seguinte, agradeça a Deus hoje pelas pessoas que criticam os teus atos, tá? Mas que continuam lá perto de você. Porque elas sabem que você fede, sabem que você é um miserável, filha da mãe, e continuam perto de você. Isso que é amor. É isso que é, ó, parceria. Tá entendendo? Então é isso, a gente precisa. Dê importância, conceda isso, dê relevância a quem realmente merece isso, a quem é mesmo poderoso na sua vida, ouça o que elas têm a dizer e pare de ficar ofendido com qualquer coisinha, especialmente ofensa por tabela. Puta que pariu, ofensa por tabela, acho que é a pior coisa que existe, né? Fizeram uma coisa pro fulano, ai, eu fico ofendido. Por favor, minha gente. Vou ficar por aqui, tá bem? Isso é quarta camada, sem dúvida alguma, tá? Ficar ofendidinho desse jeito é muito quarta camada, tá? Então, vamos para cima, gente, vamos crescer, tá? Então, é sempre isso, com vistas a um ser cada vez melhor, mais perfeito, apesar de todas as coisas ruins que tem aqui dentro e que a gente vai continuar fazendo, tá? Até o final dos tempos você vai continuar fazendo aquelas merda lá, ok? Isso não faz de você uma pessoa desprezível, tá? Lembre-se disso.
Muito obrigado, pessoal. Vou ficando por aqui hoje, tá? Obrigado pela companhia. Segunda, eu pergunto para vocês se vocês preferem que eu troque o horário da live para mais tarde, tá bom? Um abração, fiquem bem, bom fim de semana, não abusem e até mais. Tchau, tchau.